Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br. E eu acho, de fato, tenho escrito e falado isso, enquanto o Brasil não endereçar de maneira concreta, irresponsável e possível as suas vergonhosas desigualdades, eu não acho que a gente vai avançar enquanto país. Eu acho que a gente vai continuar seguindo os voos de galinha, um voo de galinha atrás do outro, enquanto a gente não endereçar as nossas desigualdades. Pois é, Luciano Huck está de volta. Se você vem comigo... Calma. Ele não saiu da televisão e retornou. O apresentador se mostrou disposto a entrar novamente no jogo político, mais precisamente em 2022. Durante um evento da Associação Comercial de São Paulo, ao ser questionado se participaria do próximo pleito presidencial, Huck respondeu. Então eu não gostaria de assoprar essa brasa agora não, mas estou aqui te ouvindo, tentando endereçar e dizendo que neste momento estou sentado aqui como um cidadão ativo que sabe que está em cena por causa da televisão há quase 25 anos, que tem um conhecimento do país de 20 anos, rodando esse país inteiro, que não está aqui ciscando para dentro, está no debate público, está dialogando, está conversando, não melhora a minha vida, minha qualidade de vida, talvez ela fique passa a ser uma estrada cheia de obstáculos, de desvios, de buracos, mas eu acho que é o que tem que ser feito. O empresário começou a ter protagonismo no debate sobre transformações ambientais, econômicas e sociais. Se a gente quer construir o Brasil como a maior potência verde global, eu acho que a gente deveria ser visto pela comunidade internacional. Eu acho que esse é o maior potencial que a gente tem hoje, é essa riqueza de recursos naturais que a gente tem, e é por isso que a gente tem que ser reconhecido pela produção e pela preservação. Mostrando sua veia política, Luciano Huck demonstrou preocupação com as eleições municipais desse ano e defendeu novas lideranças nas cidades. Essa convocação geracional da gente atrair o que tem de melhor na sociedade civil brasileira para chegar perto da política. Eu acho que servir no Brasil, e nessa mesa tem gente que serve há muito tempo, não é servir água. Servir é dedicar tempo, é levar a sério a gestão pública, é se aproximar da política. Isso não precisa ser uma decisão de vida, pode ser uma decisão de um tempo, você doa parte do seu tempo ao longo de um período da sua vida para servir. Então, acho muito importante que a gente enalteça, para que a gente dê apoio para que novas gerações, boas cabeças se aproximem da política, porque só assim a gente consegue transformações exponenciais que a gente tanto precisa. Em contraponto ao presidente Jair Bolsonaro, Huck criticou o posicionamento do governo frente à pandemia do novo coronavírus. Todos nós assistimos uma gestão temerária dessa maior crise de saúde do século até aqui, um desencontro assustador entre a ciência e o governo, que até aqui já matou mais de 135 mil pais, irmãos, filhos, tios, sobrinhos, avós, e a gente tem que lembrar da dor de cada uma dessas famílias, porque vira número no jornal, mas na real é a gente que sofreu ali, que não pôde nem enterrar direito alguém que amava. Então não dá para abandonar esses 135 mil mortos até aqui, e os números continuam subindo. Entusiasta de movimentos de formação política como o Renova BR e o Agora, Huck disse que o caminho para melhorar a situação do país está na formação de agentes públicos. Eu gosto muito da televisão que eu faço, e essa é a minha vida, neste momento da vida, é o que eu gosto de fazer e o que eu quero fazer. Acho que a minha contribuição é seguir apoiando os movimentos cívicos. Huck é um dos críticos à falta de lideranças que promovam o debate no momento e se mostrou disposto a liderar uma geração. Eu acho que se a gente não colocar a mão na massa, se a gente não fizer uma convocação geracional mesmo, e que a gente precisa, todos nós fazemos parte do problema e precisamos fazer parte da solução. Se isso não acontecer, as coisas não vão se resolver. Então eu estou aqui hoje como um cidadão ativo, que quer participar do debate, que quer propor ideias, que quer curar o que tem de melhor na sociedade civil brasileira, para que a gente traga para o debate público.
Nos bastidores, Luciano Huck tem se reunido com lideranças políticas, na tentativa de criar uma frente como alternativa à polarização que se tornou a disputa entre Jair Bolsonaro e o PT. Eu acho que a gente tem que fugir do debate rasteiro da polarização e começar a trazer ideias para a mesa. Eu acho que a gente não pode ficar dando ouvidos para essa ignorância estrutural, para essa ignorância estruturada que vem pautando o nosso debate nos últimos anos. E eu acho que a gente tem que propor um debate aqui em torno de ideias, de projetos, onde todas as ideias são bem-vindas, independente de quem as tenha dado, onde a gente possa desenhar projetos factíveis do ponto de vista social, técnico, social, econômico, político, e fazer o Brasil caminhar para um país mais eficiente, para um país mais afetivo. No Palácio do Planalto, uma possível candidatura de Huck à sucessão de Jair Bolsonaro em 2022 é tratada com desdém por auxiliares do presidente. Quer comprar um avião, quer 20 milhões emprestado, 3% a hora? Que teta, hein? Que teta, hein? Que esse Luciano Huck? Que teta, hein? Mas Luciano Huck já conta com apoio de figuras importantes da política, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eu acho que seria um caminho natural a gente poder estar com o Dória, como também pode ser natural a gente estar com o Luciano Huck. O apresentador também tem a seu favor o fato de estar na TV Globo, com o Caldeirão do Huck há 20 anos no ar. Com isso, Luciano Huck ganhou o Brasil ao viajar por inúmeras cidades brasileiras, contando histórias de vida e promovendo transformações sociais. Esse Brasil são 20 anos viajando do Brasil, ninguém me contou sobre as nossas desigualdades. Não é que eu aprendi na faculdade ou numa aula de sociologia, eu fui lá, eu vi. Eu gosto de abrir geladeira, sentar, tomar cafezinho, conversar com a mãe Nildete lá na Fazenda de Coutos em Salvador, ou com a tia Socorro, que tem Deus a tenha lá em Mosqueiro, no Pará. Então assim, eu gosto das pessoas, eu gosto de gente. Em 2018, o apresentador quase deixou o seu programa para concorrer à eleição presidencial, mas desistiu no último minuto. Eu nunca me coloquei, eu nunca levantei a mão para ser candidato a nada, e eu não sou candidato. Então a minha reflexão desse final de semana para escrever o artigo de hoje foi tentar entender o que me colocou nesta situação. Afinal, Luciano Huck está preparado para este desafio? O que fez o apresentador mudar de opinião? Qual será o seu papel na corrida eleitoral de 2022? Sobre o assunto, eu converso agora com a repórter e colunista do Estadão em Brasília, Vera Rosa. Tudo bem, Vera? Oi, Emanuel, tudo bem? E você? Tudo bem, eu falo super colunista porque ela escreve muitas e excelentes super colunas lá no estadão.com.br. Aliás, o nosso tema tem relação com uma das suas super colunas, Vera, que é sobre Luciano Huck e o fato de agora ele voltar a entrar no cenário político, no cenário eleitoral, se colocar como um possível candidato nas eleições de 2022, na candidatura à presidência. É bem verdade que o presidente Jair Bolsonaro, o grande culpado por antecipar a corrida eleitoral de 2022, porque está em franca campanha. Mas eu queria te ouvir, Vera, Luciano Huck e o seu Estou Aqui, qual que é o significado que você atribui? Ele voltou para valer ou não, Vera? Pois é, Manuel, essa é a grande pergunta, né? É a pergunta de $1 milhão. O Luciano Huck, ele já era para ter, em 2018, alguns partidos o procuraram, ele estava ali com o entorno dele todo ali preparando uma campanha, e na última hora ele avaliou que não era o momento. Mas desde então, desde que terminou a eleição de 2018, com a vitória do presidente Bolsonaro, o Luciano Huck nunca parou de se articular politicamente, mas é um movimento de bastidores. Todas as pessoas com as quais a gente conversa, que estão nessa articulação, nesse movimento no entorno do Huck, não conseguem dar 100% de segurança que ele será o candidato. Mas tudo indica que sim. E na segunda-feira ele
numa palestra ali na Associação Comercial aí de São Paulo, né, para o Conselho Político e Social, perguntaram se ele foi questionado se ele tem coragem de ser candidato a presidente diante desse tudo que está acontecendo. E ele respondeu, estou aqui. Foi considerado aí uma frase mais emblemática do Luciano Huck até agora, né? Ele não diz que sim, nem que não, mas ele está dando uma direção nesse sentido, né? E, assim, o que as pessoas dizem é que tem que se avaliar o cenário até lá, né? Então, assim, é muito cedo para ele se colocar no jogo como sou candidato para sair queimado, né? Então, tem que se avaliar tudo que vai acontecer até lá. Então, ele tem que esperar, ele não pode dizer claramente, né? Por isso ele fica fazendo esse mistério. Ô Vera, no meio político, o que se diz sobre uma possível candidatura de Huck? Ele é visto como alguém que pode ser muito competitivo? Há uma resistência por ele não ser, digamos, fruto da classe política, Vera? Então, há sim uma resistência dos partidos mais tradicionais, né? Mas sim, a avaliação, por exemplo, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ele acha que a agenda econômica do Huck é uma agenda que é compatível aí com tudo que o DEM defende. O DEM é um partido de centro-direita. Ao mesmo tempo, o Luciano Huck é visto também com simpatia por alguns setores ali da centro-esquerda, né, que querem que ele se filie, inclusive o Partido Cidadania, de Roberto Freire, né. Acham, sim, que ele pode ter uma candidatura competitiva, até por entrar numa seara que PT, por exemplo, o PT do ex-presidente Lula não conseguiu entrar até hoje, que é o do chamado, as camadas populares mais pobres e conservadoras, que defendem valores mais tradicionais de família, religião, né? Então, acreditam sim que ele pode ser competitivo, mas existe, como você falou, mas tem uma resistência? Tem uma resistência desses partidos mais, né, e também no Palácio do Planalto acham que, por exemplo, uma avaliação ali de auxiliares do presidente é que isso aí não vai dar em nada, é um vai e vem, cada hora ele fala uma coisa, sabe? Ô Vera, achei bem interessante do que você captou do sociólogo Paulo Delgado, em que ele fala sobre terceira via. Queria que você contasse um pouco pra gente esse conceito de terceira via aqui no Brasil, se ele existe de fato ou não, se o Huck seria essa terceira via e se do ponto de vista ideológico só sobra pro Huck mesmo o caminho do centro, já que temos duas pontas com posicionamentos muito claros e já com bases eleitorais bem definidas, né? De um lado, o Bolsonaro e a extrema-direita. Claro que houve partidos de direita que orbitaram ali o Bolsonaro e se desgarraram um pouco, mas e tem o campo da esquerda, que talvez seja o Lula, não sabemos ao certo daqui até 2022. De qualquer modo, pro Huck sobra o meio mesmo? Não tem outra opção? Pois é, isso que o ex-deputado Paulo Delgado, que já foi do PT, ele estava dizendo isso, o que ele acha é que esse meio, as pessoas então têm que se unir em torno de um nome, né, para ser essa chamada terceira via, né? Porque senão vai ser de novo polarizado entre o PT, não se sabe quem vai ser o candidato, né? E entre a extrema-direita, que, ao que tudo indica, será o presidente Jair Bolsonaro novamente, que é desde já pré-candidato à reeleição. Claro que está muito longe, tudo pode acontecer, né, Manuel? A gente não sabe, mas aí tem esse meio, que são vários candidatos. O que o Paulo Delgado estava dizendo é o seguinte: se a gente quer ter como é que vai ter uma terceira via se ninguém se une? Ficam várias candidaturas ali saindo, que não é nem PT, nem extrema-direita. Aí tem Ciro Gomes, tem Dória, tem Luciano Huck, então são vários nomes, né? Então, é isso que ele estava dizendo, que é difícil a terceira via vingar no Brasil por isso. E é um sistema também de 2 turnos, né? Então, é essa polarização.
razão, né? A gente já viu isso em outras eleições, inclusive na de 2018, que o voto pulveriza aí nesse meio, nesses candidatos de centro, e acaba favorecendo, principalmente no momento mais polarizado da política e de debate polarizado, as pontas acabam sendo mais favorecidas nessa história, né, Vera? Exatamente. 2018 foi isso, exatamente. Fica uma polarização e geralmente fica esses dois grupos e o que o sociólogo Paulo Delgado estava dizendo é que isso tende a acontecer de novo, se não mudar a mentalidade, né? E o Huck como você falou, onde se situa o Huck? O Huck, atualmente, ele mesmo diz, ele não é rotulável, né? Mas os simpatizantes da candidatura dele chamam Luciano Huck de um novo centro. É um novo centro que tem fala ali da agenda liberal e do Estado, essa que o Rodrigo Maia elogia, mas também Huck diz que tem um olhar, a plataforma dele, que ele fala, tem um olhar social, pela redução das desigualdades, tal, que é uma coisa sempre tradicionalmente atribuída à esquerda no Brasil, né? Então virou esse novo centro. Mas o Huck está se articulando, viajando muito, ele é entusiasta daqueles movimentos de renovação. Renova a BR agora, né? Desde 2018 ele não saiu desses grupos, mas ele não tem filiação partidária ainda. Não tem filiação partidária e os partidos com os quais a gente conversa, que estariam ali mais interessados em filiá-lo, todos dizem o seguinte: é preciso esperar para ver, porque a gente tem uma eleição municipal agora, né, em novembro. Ninguém sabe como é que vai acabar isso, assim, em relação ao impacto por exemplo, o fim dessas coligações proporcionais, né? No tamanho dos partidos. Precisa ver quem que vai sobreviver. Ninguém sabe quem que vai sobreviver desses partidos também. Tem muitas variáveis até definir o cenário, né, de 2022. E ele é muito bem visto pelos Faria Limers também, não é, Vera? Com certeza. Ele tem ali o apoio do Armínio Fraga, que está desde 2018 com ele. Empresário, sim, ele está circulando em muitos setores. E tem viajado muito, né? Verdade. Tem viajado muito o Brasil. Ele, na verdade, há uma preocupação desse movimento do Huck, eu sinto uma preocupação mais da parte da esquerda do que da parte da extrema-direita, assim, né? Porque o Huck está entrando num setor ali que é o que a gente estava falando, o pobre conservador, que a esquerda não consegue entrar. E só para fechar, ele ainda tem outra característica que no Brasil, para cargos majoritários, faz muita diferença, né? A gente tem um voto muito personalista, né, Vera? E aí você precisa ter aquela figura carismática, né? Que surge como um pai de todos, uma espécie de salvador da pátria. A nossa tradição eleitoral vai muito, e o voto vai muito afetivamente para esse caminho. E o Huck responde isso, e aí pelo carisma e aquilo que ele desenvolveu como comunicador de TV, né, Vera? Exatamente, é o que você falou, essa questão do líder, né, de ser um grande líder. E ele tem, como ele é apresentador de TV, né, tem o programa, ele tem essa empatia, né? Realmente ele tem essa empatia. É visto como, o pessoal até fala, gente como a gente, né? É um cara assim, simpático, gente como a gente, fala a língua do povo. Por isso essa preocupação também do PT e tal, que o Lula sempre teve esse lado, né? Lula sempre teve esse lado de uma pessoa que se comunica bem, que se dá com todo mundo, né? Mas ninguém sabe se o Lula vai poder ser candidato, na verdade, né? Porque ele está com os direitos políticos cassados, né? Então, aí existe uma dúvida, né? Se ele vai poder ser candidato mesmo, né? É isso.
Muito bem. Bom, essa é Vera Rosa, colunista aqui do Estadão, repórter aqui do Estadão, comentando um pouco mais com a gente desse reaparecimento mais incisivo, né? Como ela bem disse, nos bastidores. O Huck vem atuando desde as eleições de 2018, mas agora teve um gesto simbólico importante, disse "estou aqui", como se estivesse à disposição para disputar as eleições em 2022. A gente vai seguir acompanhando esses passos e as tendências, até porque o Bolsonaro está em franca campanha. Obrigado, viu, Vera? Obrigada, Emanuel. Um abraço. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.